Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Milena Mascarenhas, voluntária e docente da Apex. Nós estamos aqui diretamente do CAEC, em Foz do Iguaçu, para essa nova web conference aqui. Então, nesse final de semana, o tema da web conference é Para-História e Proexis, que são as duas especialidades que eu venho me dedicando, que eu venho estudando e me aperfeiçoando. Profissionalmente, eu sou formada em História, com pós-graduação em História e mestranda também na mesma área. E dentro da Conscienciologia, eu estudo essas duas especialidades, tanto a Para-História quanto a Proexologia. Então, na conferência de hoje, eu trouxe alguns temas para a gente discutir. Né? Um é aprofundar a questão da compreensão da história. O que vem a ser essa ciência? O que ela se propõe a estudar, a compreender e como ela estuda e analisa o seu objeto de estudo. O outro objetivo dessa conferência é expor algumas metodologias para o estudo da história. Alguns cuidados que nós, pesquisadores, deveríamos ter na hora de estudar temas relacionados com a historiografia. E também compreender o conceito da para-história. Né? Então, a partir do momento que a gente compreende o que vem a ser a ciência convencional, a história, a gente pode extrapolar o que vem a ser essa ciência dentro do paradigma consciencial, né? Colocando aí a multidimensionalidade como uma variável de análise e de pesquisa. E também a gente se propôs a indicar algumas metodologias para o estudo da para-história. Né? Quer dizer, a pessoa que tem o objetivo de se estudar, de estudar não só a sua para-história atual, mas a sua para-história, né, de outras vidas, da sua para-procedência, o que ela pode utilizar para ampliar suas pesquisas. E também a gente vai aqui relacionar essas duas especialidades, a para-história e a proexologia. Quer dizer, tem relação? Né? Como é que eu posso utilizar a para-história para o estudo da minha programação existencial? Será que eu posso identificar a minha proexis a partir dos resultados da análise da minha para-história? Então, são algumas perguntas que a gente coloca aqui para debater essa tarde. Okay? Qualquer pergunta vocês podem fazer, eu estarei aqui olhando e, na medida do possível, se eu souber responder, a gente vai tentar sanar as dúvidas, ou se alguém quiser colocar algum tema para debater, eu me proponho a isso. Okay? Então, a primeira pergunta que a gente pode colocar é o que é a história? Tá? A história é a ciência que estuda ou analisa as ações do homem ao longo do tempo. Tá? Então, a história ela não é só uma ciência que se propõe a relatar o passado, não é isso. Tá? Porque relatar, um jornalista pode muito bem suprir essa função. Né? Quer dizer, o papel do historiador é também analisar, é tentar procurar respostas a um determinado comportamento do passado, uma determinada ação, um determinado fato que ocorreu no passado. Esse passado pode ser um passado muito longo, né? Pode ser um passado muito antes da escrita, por exemplo, como a pré-história, ou esse passado pode ser até mesmo alguns meses atrás, algum acontecimento que aconteceu alguns meses ou dias atrás, eu posso também analisar. Então, vejam, nesse slide que vocês estão visualizando na tela de vocês, tem uma imagem que é uma imagem, uma foto, na verdade,
de uma reprodução do Heródoto, que ele é considerado o pai da história. O Heródoto, ele foi, digamos que o primeiro estudioso a utilizar essa palavra história com uma acepção de estudo do passado, de tentar sistematizar de uma maneira mais correta, sem fantasias, sem explicações sobrenaturais, um determinado fato que ocorreu no passado. Né? Então, foi a primeira tentativa, digamos assim, do homem sistematizar as suas ações ao longo do tempo. Então, o Heródoto ele é considerado o pai da história, né? O que se propôs a estudar cientificamente o passado. E é interessante porque o Heródoto ele dizia que era importante conhecer o passado para que os homens não cometessem os mesmos erros. Né? Que era importante você registrar, analisar e evitar os erros cometidos. Então, vejam que ele já tinha, né, alguns objetivos em registrar esse passado, que era justamente a evitaciologia, né? O estudo da evitação. Então, a história ela surge como uma tentativa ou uma necessidade de explicar o homem, né? De compreender o presente a partir do seu passado. Então, vejam bem, para que estudar a história? Por que a história ela é importante? Aqui eu trouxe alguns elementos para a gente pensar. O primeiro, a história ela pode transformar o indivíduo num sujeito consciente da sua identidade e do seu papel na sociedade e a disposição para promover transformações. Vejam a necessidade da gente se conhecer, e esse é um elemento importante, um objetivo importante dentro do paradigma consciencial, que a gente evidencia muito a importância da autopesquisa, do autoconhecimento. Né? Quer dizer, quanto mais eu me estudo, mais o contexto em que eu vivo tem mais significado. Quando eu sou consciente do meu papel dentro daquela sociedade, eu estudo as características daquela sociedade, eu começo a me sentir mais responsável pelo meio em que eu vivo. Né? E eu começo a me dar conta, na medida em que eu aprofundo os conhecimentos na história, de que quem faz a história são os homens e mulheres. Né? Ou seja, não é algo sobrenatural, né? Não é algo imposto. Somos nós mesmos, enquanto consciências, que produzimos a realidade em que nós estamos inseridos. E quando a gente se dá conta disso, a gente também se dá conta da nossa responsabilidade e do nosso papel nessa sociedade. E a gente começa a acreditar que pode promover transformações positivas e cosmoéticas nessa sociedade. Um outro elemento importante para a gente, dos motivos, né, para se estudar a história, é ter o conhecimento de vários lados de um mesmo acontecimento, né, derrubando verdades absolutas. É muito perigoso a gente ter somente uma visão de uma determinada realidade. Ela é muito perigosa. Né? Porque quando eu me dou conta de um fato contado por alguém, por exemplo, esse alguém ele nunca é imparcial. Ele nunca é neutro. Por mais que ele tente dizer, que ele possa dizer que ele é neutro, que ele é imparcial, não existe verdade imparcial e neutra. Né? Então, quando eu estudo uma determinada realidade somente com um ângulo de visão, eu estou restringindo o meu campo de análise.
A história proporciona uma maior diversidade, digamos assim, de análise de um determinado fato. Eu não sei se vocês já escutaram a expressão, não, fato é fato. Porém, existem muitas versões de um mesmo fato. Vocês já devem ter perguntado sobre um determinado fato para uma pessoa, essa pessoa relatou de uma determinada forma. Você pergunta para uma outra pessoa, ela vai relatar de uma outra forma. Né? Então, cada pessoa vai interpretar o fato da maneira que lhe convém, da maneira que entendeu, da maneira que interpretou, né? Da maneira que ela estava emocionalmente, que ela estava de uma determinada maneira emocional, então ela vai interpretar de uma maneira diferente daquela que está sendo mais racional. Né? Se ela teve envolvimento emocional ou não. Então, é importante, na hora da gente estudar a história, da gente tentar abarcar o maior número de autores que falam sobre um determinado fato e a maior abrangência também nas vertentes historiográficas. Então, vejam bem, na história existem diferentes vertentes historiográficas. Vai ter uma vertente, por exemplo, marxista, que vai analisar a história dentro de um campo específico do conhecimento, de um conhecimento materialista, tá? Onde o materialismo histórico se sobrepõe. Agora, se eu pegar um historiador com uma vertente historiográfica da história nova, ele vai me dar uma outra abordagem, às vezes de uma mesma temática, mas ele vai me dar uma outra abordagem. Então, é importante, na hora de eu estudar história, eu ter esse arcabouço, digamos assim, de vertentes historiográficas, para eu não ficar restringida nas minhas análises. Outro motivo da importância de se estudar a história é oferecer explicações para as questões do presente e do passado. É muito difícil a gente compreender o contexto em que a gente vive sem precisar recuar um pouco no tempo e entender como é que aquilo foi construído. Aqui tem uma pergunta do Wagner, né, de Santa Catarina. Qual é a relação entre a parhistória e a retrocognição? E como o estudo da história auxilia no processo de rememoração? Muito boa sua pergunta, Wagner. Uma das metodologias para o estudo da parhistória é a retrocognição. A retrocognição é um fenômeno parapsíquico, né, onde a pessoa ela rememora as suas vidas anteriores, ou a sua paraprocedência, ou alguma experiência do curso intermissivo, onde ela rememora experiências anteriores a essa vida dela atual. Então, a gente vai ver mais para frente quais são as metodologias do estudo da parhistória, e a retrocognição é um dos instrumentos fundamentais para quem quer estudar a parhistória. E a segunda pergunta do Wagner é em relação ao estudo da história, né? Um dos livros referenciais dentro da conscienciologia sobre o estudo de retrocognições é o livro do professor Wagner Alegretti, onde ele coloca uma série de técnicas para a pessoa ter retrocognições. E uma das técnicas que ele coloca é o estudo historiográfico, né? Ou seja, o estudo do que se escreveu sobre a história daquele determinado tema que você esteja estudando. Mas mais para frente, Wagner, a gente vai falar de algumas técnicas e metodologias para a pessoa pesquisar para a história, certo? Eu espero ter respondido a questão. Bom, a outra questão é permitir o conhecimento de outras culturas e organizações sociais, desfazendo mitos e preconceitos. Então, estudar a história proporciona à pessoa uma maior empatia com grupos diferentes, né? Uma maior abrangência cultural,
ela amplia o seu mundo, né? O seu mundo cultural, que às vezes pode ser restrito. Então, a leitura, você se dá conta de como é que outras culturas viviam, como é que elas faziam, como é que elas estudavam, como é que era o corpo de conhecimento deles. Então, estudar o passado, estudar outras culturas, amplia muito a cosmovisão da pessoa, né? Amplia o seu mundo cultural, o seu multiculturalismo, digamos assim. Um outro motivo importante para se estudar a história é despertar a consciência para a preservação do patrimônio sociocultural. Isso é um elemento muito importante, é valorizar, né, valorizar aquilo que os homens fizeram no passado. Né? Valorizar a sua cultura, valorizar aquilo que eles fizeram, valorizar como eles fizeram aquilo. Então, é muito importante a preservação do patrimônio cultural, né? A preservação daquilo que se construiu no passado. E o último ponto que a gente coloca aqui é analisar erros e fracassos da humanidade. Vejam que isso não é uma abordagem trafarista. Né? Você não vai analisar o erro pelo erro. Você analisa o erro para poder não cair mais naquele erro, para poder superar aquilo que já não deu certo. Né? Se a gente estudasse mais, talvez se os homens estudassem mais, né, o processo de ditaduras, por exemplo, talvez não voltasse a existir mais as ditaduras. Né? O fato é que as pessoas estudam muito pouco e os erros eles acabam sendo recorrentes em muitas culturas. Né? Bom, a pergunta, digamos assim, que baliza, né, que nos envolve desde que o homem é homem, né, desde que a consciência ela se tornou autoconsciente da sua realidade, desde que a gente se entende por gente, digamos assim, essa pergunta de tentar nos definir enquanto consciências, ela vem permanecendo. Né? Então, todos nós, em algum momento da nossa vida, já nos questionou, né? Quem somos nós? Quem sou eu? Né? Quer dizer, como é que eu me defino enquanto consciência? Recentemente, eu estava lendo um livro sobre as mulheres e os seus segredos. Né? E o autor estava dizendo justamente isso, que a mulher ela tem que se definir enquanto mulher. Ela tem que criar essa identidade. Né? Que antes dela ser mãe, dela ser esposa, dela ser professora, ela é mulher. Obviamente que aqui a gente vai dizer o seguinte, que antes de eu ser mulher, homem, professora, mãe, voluntária, eu sou consciência. Né? A gente já abrange um pouquinho mais. Mas essa pergunta, ela permeia. Né? E vejam bem, na hora em que eu vou me definir enquanto consciência, em função do nosso restringimento, né? Em função da nossa existência intrafísica, e do nosso restringimento consciencial, a memória que a gente possui é uma memória somente dessa existência, é uma memória somente dessa vida. Então, nós chamamos de monomemória. Né? É uma memória dessa vida. E mesmo assim, a memória dessa existência é uma memória, às vezes, fragmentada. Porque, vejam bem, eu não tenho a lembrança de todos os acontecimentos de ações da minha vida. Né? Eu não me lembro quando eu tinha 5 anos, eu não me lembro do meu aniversário de 6 anos, eu não me lembro de muita coisa da minha existência. Que dirá de outras existências? A gente tem mais dificuldade. Então, mesmo a gente tendo uma memória dessa vida intrafísica, ainda é uma memória fragmentada, né? Ainda é uma memória cheia de lacunas, devido até o processo de seleção, né, que a gente faz em relação à memória. A memória ela faz seleções, até para dar conta da gente guardar todas as informações que nós temos. Né? Então, vejam bem, na hora que eu respondo a pergunta quem eu sou, eu vou tentar me definir com aquilo que eu me lembro que eu sou. Tá? Então, a maioria das pessoas começam dizendo, não, eu sou mulher, se é mãe, eu sou mãe, né? Se tem uma determinada profissão, eu sou professora, eu sou voluntária,
sou síndica, a gente tenta atribuir determinados papéis e tentar nos definir a partir daqueles papéis, né? Mas o que é o ideal? O ideal é a gente conseguir se definir enquanto consciência. E essa consciência, ela é composta por uma holomemória, né? Um conjunto de memórias que abarca as nossas experiências do passado, né? Além de abarcar as experiências do passado, das nossas vidas anteriores, também abarcam as experiências nos intermissivos, nos períodos intermissivos. Então, a consciência ela é composta de uma holomemória que abrange as experiências das múltiplas vidas, né? É uma memória integral. Bom, como é que a gente acessa essa holomemória? A gente tem que começar estudando a nossa história, tá? Aqui eu trouxe um pequeno gráfico de uma reflexão, não é um gráfico, né? É um esquema que eu criei para a gente começar a ampliar as reflexões em relação ao passado, né? O que é o passado? O passado é a história construída pelas consciências, né? Construída por mim, construída por vocês, construída por nós. E tem algumas reflexões que a gente pode tirar em relação a esse passado. Por exemplo, ali o primeiro item, né? O presente é composto por tudo que aconteceu no passado. Vocês concordam com essa afirmação? Vocês concordam que o passado ele é como se fosse encapsulado no presente? Tudo que existe no aqui e agora foi construção do passado. É? Então, vejam bem, olha a nossa responsabilidade no presente, no aqui e agora que a gente tem, para construir determinados elementos para o futuro, né? A gente pode colocar a seguinte questão: o que vocês estão construindo no aqui e agora para o futuro? Que é cosmoético, que é evolutivo, né? Que vai beneficiar outras consciências. Então, uma reflexão interessante. Outra questão, o passado não depende da lembrança. Vocês concordam com isso? Que o passado, ele independe se eu lembrar ou não? Quer dizer, se eu tive uma relação de desafeto no passado com a minha mãe, e nessa vida eu venho na condição de filha, o que aconteceu no passado, ele é apagado porque simplesmente eu não me lembro nessa existência? Ou esse passado pode vir à tona em relações, às vezes conflituosas, que eu tenho em relação a esse passado, né? Às vezes eu tenho uma irritabilidade, uma intolerância com uma determinada pessoa que eu desconheço as razões. Mas que se eu for ter uma retrocognição, eu posso acessar as informações do passado que eu tive com aquela consciência e que explicam as reações que eu tenho nessa existência, né? Esse eu dei um exemplo, né? Um exemplo do nosso cotidiano, que pode acontecer no nosso cotidiano. Mas a gente pode dar outros exemplos, como as interprisões grupocármicas. Eu tenho a interprisão grupocármica por quê? Porque eu tive algum comprometimento anticosmoético com grupos no passado. E que nessa existência, isso vai aparecer. Independente de eu me lembrar ou não. Tá? Então, vejam, o passado ele não depende da minha lembrança. O passado ele continua atuando nas nossas manifestações, mesmo eu não tendo consciência dele. Uma outra reflexão. O passado consultado ou resgatado é um passado vivo. Ele ensina pelo exemplo. Veja bem, o que eu quis dizer com isso?
O passado, como o Wagner ele fez o questionamento, né, se a gente pode acessar para a história através da retrocognição, ele pode. Nós podemos aplicar técnicas retrocognitivas e acessar o passado. Ele está lá, ele é um arquivo. Qualquer um de nós que tenha competência e que às vezes tenha mérito para isso, pode acessar o passado. Ele está lá para você consultar. Tá? Ele pode ser resgatado. Uma lembrança, uma experiência, né? Algum fato que você vivenciou no passado, você pode resgatar. Então, veja bem, o passado, ele pode ser um passado vivo. Né? Ele pode ensinar pelo exemplo. Às vezes, eu tenho um determinado comportamento que eu não entendo por que eu tenho. Mas que uma experiência retrocognitiva pode me levar a entender e a superar aquele traço. Porque eu vejo, bom, esse traço, eu precisava dele no passado porque tinha um contexto que explicava esse traço. Hoje já não existe mais esse contexto, então eu não preciso mais desse traço. Então, vejam, através da consulta ao passado, digamos assim, eu consigo compreender algumas imaturidades minhas. Uma outra reflexão. O presente determina que passado resgatar. Na hora que eu começar a estudar para história, na hora que eu começar a levantar hipóteses de pesquisa em relação ao meu passado, eu vou começar a ir para uma linha. Tá? Eu vou começar a ir por essa linha e eu vou começar a pesquisar tudo sobre essa linha, vou comprar livros sobre essa linha, vou me dedicar. E, logicamente, eu vou ter mais predisposição a ter experiências retrocognitivas nesse determinado viés que eu estou estudando. Certo? Então, as minhas necessidades do presente determinam o que passado eu devo resgatar. E uma das perguntas que a maioria dos alunos, e eu mesma me questionam, é por que nós não temos mais retrocognições? Ora, porque muitas vezes os amparadores eles não nos proporcionam essa experiência por uma imaturidade nossa. Né? Porque a gente não vai lidar bem com aquela informação, porque não vai ajudar, porque eu sou imatura. Né? Às vezes, será que eu sou maduro o suficiente para saber que um colega de voluntariado meu me prejudicou no passado ou que eu o prejudiquei no passado? Será que eu estou maduro o suficiente para ter essa informação? Será que eu estou maduro o suficiente para saber quem foi a minha mãe, quem foi o meu pai? Mas se eles me prejudicaram no passado e hoje estão se resgatando, né? Justamente sendo mãe e pai, será que eu tenho maturidade para lidar com essa informação? Então, a maioria das vezes, a gente não tem esses extrapolacionismos dessas experiências retrocognitivas justamente por uma imaturidade nossa. Mas, quando os amparadores eles proporcionam uma experiência desse tipo, é justamente porque vai nos ajudar em algum traço atual, em algum traço do presente. Por isso é importante essa reflexão, né? Que o presente ele determina que passado resgatar. Quer dizer, alguma demanda que eu tenho atualmente, essa demanda que eu tenho hoje, que talvez esteja atravancando a minha evolução, seja um determinado elemento de resgate do passado para eu entender e superar aquele traço. Se algo não ficar claro, vocês podem questionar. Uma outra reflexão que a gente pode tirar em relação ao passado é o passado lembrado é autoconsciência. O que eu quis dizer com isso? Quando a pessoa ela resgata aquela determinada informação, ela começa a ficar mais autoconsciente das suas ações. Ela começa a entender mais por que ela é assim, por que ela desenvolveu aquele traço, por que ela reage daquela maneira. Né? Aquilo fica mais incutido, mais entendido, cria mais significado para a consciência. E, por último,
o passado é um entendimento do presente. Né? O passado, ele explica o atual. Ele explica aquilo que está acontecendo hoje. Às vezes, você pergunta para uma determinada pessoa, mas por que essa instituição funciona desse jeito? A pessoa vai se reportar a um passado para explicar a cultura daquele comportamento atual. Né? Então, o passado ele é muito didático, porque é aquilo que vai te dar uma explicação do hoje, né? Do porquê que as coisas funcionam como elas funcionam. Ficou claro, gente? Todo mundo está acompanhando? Se quiser fazerem alguma pergunta, estou à disposição aqui. Bom, então, dentro dessa linha da história, a gente tem um profissional que estuda especificamente essa ciência, que é o historiador. Né? Então, o historiador é o profissional que procura entender e explicar os acontecimentos históricos através da pesquisa e análise dos acontecimentos e das atividades do passado das sociedades humanas. Então, esse é o profissional responsável por estudar o passado. Né? Bom, mas o historiador, ele utiliza o que para estudar o passado? Não é um parapsiquismo. Né? Ele estuda as fontes. As fontes são todos os vestígios da atividade humana, heranças materiais e imateriais deixada pelos antepassados. Tá? Então, o que vem a ser fontes materiais? É tudo que pode ser tocado, digamos assim. Né? Um monumento, um livro, um documento, uma escultura, uma carta, enfim, tem muitos objetos, podem ser objeto de análise, né? Objeto de fonte pesquisística. Mas também existem heranças imateriais. O que vem a ser heranças imateriais? Estaria dentro do campo também da história oral, por exemplo. Então, às vezes, você tem determinadas culturas que não têm desenvolvido a escrita, como tribos indígenas ou tribos aborígenes, ou até mesmo os nossos bisavós que não tinham o hábito da escrita, tá? Ou que não tinham a cultura do letramento. Então, existe uma cultura oral, né? Alguma história que se contava oralmente. Mas também existem, por exemplo, determinadas rezas que povos faziam, canções, mandingas, e uma série de culturas imateriais que existem que não foram registradas. E que os historiadores podem utilizar como objeto de estudo. Tá? Então, tem uma frase aqui de um historiador francês, que é o Febre, que diz o seguinte: a história se faz com documentos escritos quando existem. Tá? Mas ela pode e deve ser feita com toda a engenhosidade do historiador, com palavras e sinais. Esse historiador, ele é de uma linha, uma linha francesa, né, da Escola Nova, que ele diz justamente que ele tenta fazer justamente o que uma outra vertente historiográfica coloca como importante, que é o positivismo. Aqui ele tenta relativizar essa predominância, digamos assim, dos documentos escritos. Né? Ele relativiza um pouco isso, que a gente tem uma série de fontes imateriais extremamente ricos para análise e pesquisa. Nesse slide, eu procurei colocar alguns exemplos de fontes que podem ser utilizadas pelos interessados em estudo no passado para a gente pesquisar. Aqui eu coloquei arquitetura, atas, cartografias. Olha que interessante, né, a gente estudar as cartografias do passado, né? Como é que os homens compreendiam a geografia do mundo, né? Como é que eles se percebiam geograficamente. O cinema pode ser uma fonte de pesquisa,
Depoimentos de pessoas, né, depoimentos de pessoas que trabalharam no determinado contexto, diários oficiais, diários pessoais, documentos, esculturas, iconografias, inquéritos, jornais, livros, mitos, moedas, obras de arte, paleografia, revistas. Então, vejam que o historiador ele tem um leque bastante abrangente de análise historiográfica, né? De objetos passíveis de serem analisados, passíveis de serem entendidos, estudados, pesquisados, né? Porque o homem ele se manifesta, né? Ele se manifesta em determinados contextos que está impressos, às vezes, nesses objetos. Então, para a gente compreender como é que o homem funciona, nada melhor do que estudar aquilo que ele imprimiu, aquilo que ele deixou de resquícios, né? Ficou claro até aqui? Bom, agora, o que vem a ser a parahistória, né? Eu falei bastante na história, mas o que vem a ser a parahistória? A parahistória é uma especialidade da conscienciologia aplicada ao estudo da história multidimensional, levando em consideração as séries existenciais pessoais e os períodos intermissivos. Então, veja bem, a parahistória não é somente a história multidimensional, digamos assim, não é só a história extrafísica. Tem gente que compreende que não, parahistória é somente história extrafísica. Não é bem isso. A parahistória é tudo que vai além da história. Tá? Então, as nossas vidas pretéritas, ela é estudada pela parahistória. As nossas vidas no intermissivo é estudada pela parahistória. Então, essa especialidade, ela tenta compreender como é que a consciência se constituiu ao longo do tempo. Né? Como é que ela se construiu, como é que ela funciona, como é que ela se manifesta, o que ela criou no passado. Então, ela tenta estudar, né, essa história mais abrangente. Bom, e quais são as necessidades que a parahistória veio a atender? Porque vejam que todas as especialidades da conscienciologia, elas têm como objetivo atender determinadas especialidades, determinadas necessidades. A parahistória veio para entender, né, e ampliar a autoconscientização multidimensional. Ela nos coloca numa condição de entender que nós não somos somente essa consciência que está se manifestando nesse contexto. Ela é, na verdade, o somatório de várias experiências, de várias existências. Né? Ela tenta explicar a realidade e a para-realidade. Um dos exemplos interessantes da gente estudar em relação a essa realidade para a realidade é o livro do professor Valdo Vieira, que é o Homo Sapiens Reurbanizatus. O que esse livro faz? Ele justamente tenta explicar a realidade através da para-realidade. Né? Então, o que o professor Valdo faz? Ele coloca uma hipótese. Por exemplo, a hipótese da superpopulação mundial. A hipótese do aumento de consciências muito rudimentares. Quer dizer, como é que ele explica essas hipóteses? Ele coloca uma teoria, digamos assim, da reurbanização. Ou seja, extrafisicamente, havia uma série de bolsões extrafísicos, ou seja, uma série de comunidades extremamente antigas, no qual as consciências não ressomavam há milhares de anos, criando verdadeiras baratrosferas extrafísicas, e que os amparadores
fizeram um verdadeiro mutirão extrafísico para desfazer essas comunidades, essa baratrosfera, para desfazer esses bolsões e fazer com que essas consciências que estavam há milhares de anos sem ressomar, a ressomar compulsoriamente aqui na Terra. E isso explicaria a superpopulação, o aumento da criminalidade, uma série de consciências em estados muito rudimentares de consciência. Tá? Então, vejam, o livro é um exemplo, né, de como a gente pode explicar a realidade a partir de um contexto extrafísico. Tá? Uma outra necessidade é, por exemplo, conhecer a origem da consciência. Né? A para-história, ela te coloca mais consciente que a nossa origem ela é muito antiga. Tá? E coloca numa condição muito consciente em relação às vezes, de uma restrição que a gente tem em relação a nós mesmas. Né? Então, quando a gente começa a entender que nós tivemos várias existências, várias experiências, que a gente veio em vários veículos de manifestação, tanto homem quanto mulher, né? Que a gente já dessomou de diferentes maneiras, que a gente teve muitas experiências, e a nossa autoconscientização acaba se ampliando. Tá? E a outra questão é explicar ações intrafísicas com base nos contextos extrafísicos. Tá? Quer dizer, entender que, às vezes, uma manifestação que eu tenho nessa existência, ela tem repercussão extrafísica. Por exemplo, uma das funções do professor de conscienciologia é fazer atares. A gente faz atares, a gente ajuda na recuperação de cons dos intermissivistas, mas também tem outro fator interessante, que é um efeito, né, dessa ação, que a gente contribui para a reurbanização extrafísica. Tá? Então, vejam como é uma ação intrafísica, que é a ação de dar aula, pode ajudar em contextos extrafísicos, que é o caso das reurbanizações extrafísicas. Então, vejam como a para-história ela abarca, né, esses contextos. E quem é o profissional que estuda a para-história? O para-historiador é aquele profissional que procura entender e explicar os acontecimentos para-históricos através de pesquisas e análises multidimensionais. Né? E eu aqui vou levantar uma suposição, digamos assim, uma hipótese, né, que os maiores especialistas em para-história são os evoluciólogos. Né? Por que eu coloquei os evoluciólogos? Porque são eles, né, os responsáveis por orientar os intermissivistas para as suas programações existenciais. Logo, eles têm que ter uma abrangência, um conhecimento bastante técnico da para-história daquelas consciências envolvidas para ajudar na sua programação existencial. Fazendo uma analogia com o orientador de TCC. Quando um aluno escolhe um tema de TCC para defender, ele vai escolher um professor que tenha mais gabarito com aquela temática que ele quer pesquisar, certo? Ele não vai escolher um professor que não tenha conhecimento naquela área. Pelo contrário, a lógica de um orientador de TCC, ou um orientador de mestrado, ou um orientador de doutorado, é você escolher um orientador que saiba bastante sobre aquele assunto que você vai trabalhar e pesquisar. Se você vai estar programando a sua existência, você tem que ter um orientador mais gabaritado, tá, no conhecimento da sua para-história para orientar você, principalmente nós intermissivistas que temos maxi-proexis, e a maxi-proexis ela abrange proexis de outras consciências, então para orquestrar essa questão da proexis é necessário você ter um conhecimento para-histórico bastante abrangente. Por isso,
acho que o orientador evolutivo seria a consciência mais gabaritada, digamos assim, no conhecimento da para-história. Bom, e quais são as parafontes, digamos assim, que os para-historiadores ou os interessados, como eu, né, em estudar a para-história, a gente pode utilizar para pesquisar? Cenografias, né, comunidades extrafísicas, cursos intermissivos, podem ser objeto de estudo, debates extrafísicos, evento extrafísico, formas holopensênicas, grafopensenes, holobiografia, holomemória, pangrafia, paracartografia, né? Para culturas, para fato, para entrevista, para locais, para procedência, para psicoteca, para psiquismo e psicografia. Vejam que está tudo no para, né? Tudo além da matéria. Se a gente quer estudar para história, a gente tem que ir além daquilo que a gente está vendo intrafisicamente, né? Então, aí tem alguns objetos para a gente começar a pesquisar. Uma das áreas que eu me interesso bastante e que na Apex a gente tem o objetivo de aprofundar são as parapsicotecas, né? Ou seja, são os locais extrafísicos onde contém as memórias das consciências, as experiências das consciências. Então, é interessante a gente começar a ter um foco de estudo, né, para criar maior rapport e oportunidade da gente ter uma extrapolação parapsíquica dentro daquela área que a gente tem um foco maior. Então, para que estudar a para-história, né? Eu já coloquei aqui os motivos de estudar a história. E a para-história, né? Por que eu tenho que estudar? Um dos objetivos é elaborar a programação existencial. Né? Certamente, nós, alunos de cursos intermissivos, tivemos que estudar a nossa para-história, né? A para-história dos contextos em que a gente viveu no passado, para poder elaborar a nossa programação existencial. Um livro que eu recomendo para quem tem interesse em estudar proexis e para-história é o livro psicografado pelo professor Valdo Vieira, da Consex Balzac, que é a obra Cristo Espera por Ti. Eu não sei se vocês já leram, se tiveram contato com essa obra, mas o início do livro é uma consciência que está justamente no período intermissivo, né? E ela está discutindo com os amparadores a sua próxima proexis. E na hora em que ela vai discutir com os amparadores a proposição da proexis que ela está recebendo, ela é obrigada a se reportar ao passado dela para que embasasse aquela proposta que estava sendo colocada para ela. Né? Então, é bem interessante, porque os amparadores colocam para ela a seguinte proposta: olha, na sua próxima vida, o ideal é você vir como homem. E o que ela diz imediatamente? Não, eu num corpo de homem não vou ressomar, não vou renascer. Então, para que seja embasada, né, essa proposição que os amparadores estão fazendo para ela tem que acessar a parapsicoteca dela. Ela tem que acessar aquela holomemória dela para que ela se dê conta do porquê que eles estavam propondo aquilo para ela. Então, vejam como é importante a para-história, né, para embasar as decisões da minha programação existencial. Então, vejam, todos vocês já refletiram que a programação existencial de vocês está calcada em alguma experiência do passado? Pensem nisso. Que a proexis, ela não é algo que vocês não têm relação, não têm experiência. A proexis, ela é justamente aquilo que vocês desenvolveram no passado. Um outro motivo para se estudar para a história é agilizar a holobiografia pessoal.
Então, é muito importante a gente começar a se estudar de fato, ampliar o nosso autoconhecimento, a nossa bagagem, né, pesquisística, a nossa história pessoal e tentar acessar informações do nosso passado, de outras existências. Né? Para quê? Para justamente a gente alavancar a nossa evolução, entender as nossas imaturidades atuais e partir, né, para um outro patamar evolutivo. Então, ter maior autoconsciência da nossa para-história acelera a nossa holobiografia. Outra questão é identificar os erros do passado e a oportunidade de reparar no presente e futuro. Então, quando eu tenho uma maior maturidade, eu acesso determinadas ações anticosmoéticas que eu cometi no passado, quando eu tenho a autoconsciência disso, eu tenho a oportunidade de reparar nessa existência aquilo que eu fiz no passado. Né? Então, vejam bem, às vezes, uma antipatia, uma intolerância que eu tenha com determinada pessoa, né, que não se explica por essa existência, pensem que, às vezes, vocês podem ter sido algozes dessa pessoa em outra vida. E que nessa existência vocês têm a oportunidade de ampliar a relação que tem com aquela consciência de uma maneira mais salutar, mais positiva, mais cosmoética. É uma oportunidade que você tem que reparar aquilo que você fez no passado. Então, não necessariamente a gente só é vítima. Né? A gente tem que levantar a hipótese de que a gente também pode ter sido algozes de algumas pessoas no passado. Né? E que essa é uma existência chave para a gente reparar os erros do passado. A outra questão é acessar para a procedência. Olha que interessante, na hora que eu começo a estudar história, começo a estudar para história, eu posso acessar a minha paraprocedência. E acessar quem era o grupo que estava comigo, né? O que a gente se propôs a realizar nessa existência. Certa vez, o professor Valdo comentou numa tertúlia que as pessoas das ICs, das instituições conscienciocêntricas, elas faziam parte da mesma paraprocedência. Então, vocês já pensaram nisso? Que a instituição conscienciocêntrica na qual vocês trabalham, essas pessoas desse grupo eram as mesmas pessoas que estavam com vocês na paraprocedência. Ou que, às vezes, fizeram curso intermissivo com vocês. E que, às vezes, se acordaram, né, que vocês acordaram em conjunto de executar uma maxi proexis. Então, nada é por acaso, a gente não se vê pela primeira vez, ninguém vê outra pessoa pela primeira vez. Né? Todo mundo tem relação com todo mundo. Né? Então, quem tem contato com a gente é porque tem relação com o passado da gente. A outra questão é eliminar os estigmas. Tá? Então, quantas vezes a gente vê famílias que têm estigmas? Né? Por exemplo, famílias com estigmas de suicidas. Né? Muitos casos na família de suicidas, ou como os Kennedys, né? As famílias que têm propensão a acidentes e adessomas prematuras. Quer dizer, na hora que você começa a acessar para a história daquele contexto, né, e por que essas relações são do jeito que são, você tem a oportunidade de cortar isso. Né? Você se torna autoconsciente. Não, eu não vou entrar mais nisso, eu vou superar isso. E você acaba acabando, digamos assim, com os estigmas daquele grupo. Outra questão. Na hora que você começa a estudar para a história, você pode acessar as cláusulas pétreas da sua programação existencial. Existe, na Enciclopédia da Conscienciologia, um verbete, Cláusulas Pétreas da Proexis, onde o professor Valdo coloca 3 instâncias. Né? A instância grupocármica, egocármica, grupocármica e polikarma. Né? Por exemplo, egocármica, superação de trafares, aperfeiçoamento ou fortalecimento dos trafores,
aquisição de trafais. Isso está na cláusula pétrea de mim, que sou pré-serenona vulgar, até a proexis do próprio serenão, a instância da ego-karmalidade. Né? Logicamente que o percentual será diferente. A minha proexis haverá uma predominância maior da ego-karmalidade. A proexis do serenão, a instância dele maior está dentro da polikarmalidade. Mas ele ainda tem ego, porque senão ele não precisava ressomar. Né? Ele não é consciência livre ainda, então ele ainda tem alguma instância para resolver. Então, vejam, quais são as cláusulas pétreas da programação existencial de vocês? Vocês já pensaram nisso? Qual é a cláusula que vocês não podem dessomar sem realizar? Então, cada um aí em casa vai analisar quais são os elementos imprescindíveis que vocês têm que cumprir nessa existência e que vocês acordaram no curso intermissivo. A outra questão, ultrapassar as marcas evolutivas pessoais. Ora, todos nós queremos evoluir. Eu quero passar de pré-serenão vulgar para uma isca inconsciente. Depois eu quero ser tenepsista. Eu quero avançar na escala evolutiva. E eu só avanço na escala evolutiva com muito empenho, com muito estudo, né? Acessando a minha parhistória. Tem uma pergunta aqui do Wagner. Pode comentar fatos de sua experiência pessoal que foram resultados do estudo da parhistória com foco na identificação da proexis? Olha, Wagner, em relação à experiência pessoal, hoje, por exemplo, eu atuo na Apex. Eu já identifiquei que a minha relação, a minha proexis, tem relação com ajudar as pessoas a identificar as suas programações existenciais. Bom, mas baseado em que eu identifiquei isso? Né? Falando rapidamente da minha existência, eu sempre tive tendências ou ideias inatas, né, para o processo assistencial e para o processo de política. Então, era um processo assistencial dentro da área da política. Então, vejo que eu sempre participei de grêmios estudantis, sempre eu participava de reunião em Porto Alegre dentro de um secretário de uma atual senadora, que eu não vou falar o nome aqui para vocês, mas eu participava de reuniões políticas, fazia parte de partido político, ia a comícios. Mas por que eu me envolvia com a política? Porque me incomodava muito a desigualdade social, né? As pessoas que uns tinham mais, outras tinham menos, as pessoas que, por exemplo, pelo próprio fato de eu ter escolhido a história para fazer, já foi uma tendência minha do passado, né, de querer mudar o mundo através da autoconscientização. Só que, obviamente, que a minha visão era muito restrita. Né? Eu achava que eu pudesse ajudar as pessoas a ter uma maior autoconscientização, aumentando a questão política. Era muito intrafísica a minha visão. Quando eu entrei na conscienciologia, eu comecei a pensar justamente nisso, nessa minha tendência que eu tinha em querer direcionar os outros, né, para um determinado caminho. Veja que a proexis é isso, né, direcionar as pessoas para um determinado caminho, mas que a minha tendência do passado, essa tendência não era tão positiva, digamos assim. Né, e que hoje eu vejo na Apex, eu trabalho melhor com isso. Então, vejam, no curso, nós temos um curso aqui na Apex que é a identificação das diretrizes da proexis. E uma das formas de você identificar a sua diretriz da proexis é ver quais são as suas ideias inatas. Quais são as suas tendências? Que não é uma tendência da sua família, mas que aquilo trouxe, aquilo é seu mesmo, que é da sua intraconsciencialidade. Então, eu vejo que, para mim, sempre foi muito forte essa questão política e a questão assistencial. Eu sempre fui, e eu brinco até hoje, que eu sou a defensora dos frascos e comprimidos, né? Dos fracos e oprimidos. Por quê? Porque eu sempre tenho que ficar do lado de alguém. Né? É a tendência de sempre querer defender
alguém que esteja naquele momento que eu acho que está sendo prejudicado. Então, eu tento verificar isso para ver se nessa existência eu estou fazendo correto. Não sei se ficou claro, Wagner. A Cris de Goiânia perguntou, você é uma inversora? Não, eu não sou, Cris, inversora. Eu não aplico a técnica da inversão existencial. Nessa existência, não consegui. Né? Eu ainda caí nos mata-burros da vida intrafísica. Bom, ficou claro até aqui, gente? Então, assim, existem uma série de motivos, digamos assim, imprescindíveis da gente estudar para a história, né? E dos benefícios que esse conhecimento pode trazer para a nossa existência. E o último ali é oportunizar as reconciliações, né? Os acertos grupocármicos, que eu comentei anteriormente. Certo? Bom, nesse próximo slide, nós vamos falar um pouco das técnicas conscienciométricas para a pessoa aplicar para que ela possa começar a sua pesquisa em relação à sua para-história pessoal. Né? Então, veja bem, eu quero acessar a minha para-história. Como é que eu começo? Como é que eu inicio essa pesquisa? Eu tenho que começar com alguns elementos básicos. Né? Na conscienciologia, a primeira coisa que é indicada para o aluno que chega, para ele iniciar a autopesquisa, é a técnica dos trafores e trafares. Certo? Certamente vocês já aplicaram em casa. Mas por que é importante eu saber os meus trafores e trafares? Porque é isso que vai balizar a proexis de vocês. Vejam que recém eu comentei sobre as cláusulas pétreas da proexis, né? Que uma das instâncias é egocármicas, é justamente trafores e trafares. Bom, mas dentro desses indicadores conscienciométricos, vocês vão começar a pesquisar. Como é que é o meu temperamento? Eu acabei de falar para o Wagner, me colocando aqui como cobaia, que o meu temperamento é um temperamento da política, de querer sempre estar do lado de alguém que acho eu que esteja sendo oprimido por uma determinada situação. Né? Defensora, né? Tem que defender. Olha como essa palavra é um pouco belicista, né? Porque toda defesa é um ataque. Não tem essa expressão? Então, já mostra um pouco do temperamento da pessoa. É o temperamento do belicismo, do querer defender, do querer já partir para um lado, né, a defesa de um lado, a dificuldade em escutar os dois lados, porque logo ela tende a defender a vítima. Tá? Isso eu estou dando meu exemplo, mas cada um em casa vai avaliar qual é o seu temperamento. Né? O que os outros falam em relação a vocês? Outro elemento importante são quais são as minhas tendências. Olha, eu falei para vocês, eu sempre participei de movimentos estudantis, partido político, comício, ONGs, desde ONGs que ajudam animais. É uma tendência. Quais são as motivações que vocês têm? Quais são os talentos? E quais são os valores que vocês cultivam? Né? Outra questão é, quais os fatos históricos eu tenho maior afinidade? Vocês já pensaram? Na hora que vocês estão numa biblioteca, na área da história, você tem história do Brasil, história da Idade Média, história das mulheres, história da Europa, história da França, história da Ásia, história... Na hora que vocês se deparam com aquela biblioteca cheia de livros, qual é a estante que vocês vão tender a retirar um livro? Isso já dá um indicativo das suas motivações, das suas tendências. Você vai na prateleira das artes, da política, da ciência ou do militarismo? Pensem nisso. Com quais personalidades históricas eu mais me identifico? É com Che Guevara ou é com Gandhi? Vejam,
a personalidade histórica que vocês mais se identificam. Por quê? Qual é o meu grupo evolutivo atual? Com qual grupo eu me identifico mais? Qual é a linha de conhecimento humano que predomina nesse grupo? É um grupo que eu ando que predomina mais o futebol? O grupo que eu ando tem uma predominância maior na ciência? Na multidimensionalidade? Não, é um grupo que tem como valor o parapsiquismo. Esse é um grupo que eu ando, que eu me identifico. É esse mesmo? Qual é a média conscienciométrica do meu grupo? Qual é o nível de participação no meu grupo evolutivo? Vejam que é diferente grupo karma do grupo evolutivo. Aqui eu estou destacando o grupo evolutivo. É aqueles que vocês elegeram, né, que querem constituir um trabalho em conjunto e que têm como objetivos e valores em conjunto. Não é um grupo karma. Mas também é interessante avaliar e estudar o nosso grupo karma. Né? Outra pergunta, qual é a principal ideia que me trouxe ao grupo? O que me chamou mais a atenção? Vejam no caso de vocês, cada um acessou a conscienciologia de uma maneira diferente. Um porque o marido estava na conscienciologia, o outro porque um amigo trouxe, o outro porque acessou pela internet, o outro porque achou um livro que dizia alguma coisa que chamava atenção. Vejam no caso de vocês, qual foi a ideia que mais chamou a atenção? Anotem. Não, essa palavra aqui realmente me chamou a atenção. Eu cheguei à conscienciologia porque eu escutei a palavra cosmoética. Nem sabia o que era, mas aquilo me chamou a atenção. Anotem, qual foi a ideia que chamou mais a atenção de vocês? Tem gente que é a técnica da inversão existencial. Não, eu cheguei na conscienciologia porque me falaram que existia uma técnica da inversão existencial. Anotem. Em qual campo de conhecimento tenho mais afinidade? É uma outra pergunta interessante. Quais são os talentos que utilizo ou que são mais evidenciados pelo grupo? Você é chamado para compor o grupo, por quê? Porque você sabe mais de informática? Porque você sabe mais idiomas? Porque você é mais conciliador? Porque você tem uma visão, um raciocínio lógico que ajuda o grupo? Vejam, por que o grupo chama você? Por qual talento? Outra pergunta interessante é, eu reconheço as pessoas como parte do meu grupo evolutivo? É interessante esse sentimento de compor um grupo. Eu estive 3 meses fora de Foz do Iguaçu. E nesses 3 meses que eu tive fora de Foz do Iguaçu, eu tive uma sensação de distanciamento enorme do meu grupo evolutivo. Eu não me identifiquei com o grupo na qual eu estava compondo aquele momento e senti uma falta, uma saudade enorme do meu grupo evolutivo. Vejam que isso é um sentimento de reconhecimento, né? É um sentimento de que você é parte daquele grupo, que aquele grupo compõe você, né? Preenche você. Você tem esse sentimento pelo seu grupo evolutivo? Uma última pergunta. Com qual instituição conscienciocêntrica eu tenho mais afinidade? Vejam que eu acabei de falar da relação, né, da nossa paraprocedência e da instituição conscienciocêntrica que a gente voluntaria. Se eu tenho mais afinidade com uma instituição conscienciocêntrica, será que eu posso colocar a hipótese de ter feito parte, digamos assim, da mesma paraprocedência daquele grupo? É uma hipótese que vocês podem colocar. Né? A outra pergunta que a gente pode acrescentar nessa é, por quê? Né? Se você tem afinidade com uma determinada instituição conscienciocêntrica, por quê? É pela especialidade? É pelo grupo? É pela geografia? É uma pergunta interessante. Nesse próximo slide,
que eu coloquei aí é uma linha do tempo dos grupos evolutivos da conscienciologia. É uma hipótese que a gente levanta, né, de alguns grupos do passado que nós possivelmente já fizemos parte. Então, vejam o seguinte, se hoje eu estou aqui na conscienciologia, eu tenho uma afinidade com essa ciência. Essa ciência é uma ciência multidimensional, que tem um paradigma consciencial, né, baseado no parapsiquismo, né, baseado nos valores da intelectualidade, né, nos valores da comunicabilidade, da tarefa do esclarecimento, de ajudar as pessoas a ter mais autonomia energética, autonomia consciencial. Né? Então, se hoje eu estou inserida nesse grupo, com esses valores, eu posso levantar hipóteses de possíveis grupos que eu tenha participado no passado. Certo? Então, por exemplo, se hoje eu tenho grande afinidade com o parapsiquismo, quais seriam os grupos do passado que eu já teria feito parte, isso levantando como hipótese, que mexiam com o parapsiquismo? É uma pergunta interessante vocês se colocarem, né? Então, vejam, os cátaros, que está ali na linha do tempo, né? no século XIII. Os cátaros foram um grupo que dissidentes, digamos assim, da Igreja Católica, que praticavam técnicas bioenergéticas, que praticavam técnicas para ter experiências sobrenaturais por eles mesmos. E assim eu posso dar exemplo de vários grupos do passado que mexeram com o parapsiquismo, tá? Como os celtas, por exemplo. Os celtas também. Lá tinha o sacerdócio, né, os druidas. E para você ser um druida, bastava você ter mérito para isso. Então, se você se desenvolvesse, né, se aplicasse e desenvolvesse determinados talentos, você poderia ser um druida. Vejam, hoje na conscienciologia, para a gente avançar na escala evolutiva, não basta um esforço pessoal? Há uma semelhança entre o que os druidas faziam e o que nós fazemos hoje? Eu só estou aqui colocando algumas hipóteses, né, algumas ideias para vocês começarem a pesquisar a para-história de vocês. Tá? Em quais grupos do passado vocês já fizeram parte? Comecem a estudar hoje os seus traços conscienciais atuais e fazem a relação de grupos do passado que também tinham essas tendências, que também tinham essas motivações, que também tinham esses valores. Né? Ah, mas eu sou da comunicabilidade. Eu sempre me comuniquei bem, escrevo bem, gosto de falar bem. Bom, quais são os grupos do passado que mexeram com esse traço? Tá? Aqui tem uma pergunta da Rogiana. Se consta os cátaros, eu acho que ela está se referindo à linha do tempo. Né? Sim, aqui na linha do tempo, depois acho que você pode baixar e ampliar esse slide, você vai ver que os cátaros estão presentes na linha do tempo. Aqui, nessa linha do tempo, eu coloquei grupos que o professor Valdo já citou algumas vezes, que alguns de nós já fizeram parte. Né? Então, eu coloquei os celtas, né, os druidas, os fenícios, a questão do comércio, das navegações. Né? Eu coloquei aqui o oráculo de Delfos, as pitonisas. Né? O professor Valdo sempre comenta, a pessoa que desenvolve que tem o parapsiquismo desenvolvido, certamente foi uma pitonisa no passado, né? Uma pítia. Também coloquei os chineses, né, que certamente muitos de nós somos originários, né, da China. Esparta, Atenas, né, principalmente a questão da política, da intelectualidade, da filosofia. Então, eu coloquei os grupos aqui que, mais ou menos, o professor Valdo já comentou, que alguns de nós já fizeram parte no passado. E aqui algumas ideias para vocês começarem a pesquisa. Certo? Não são verdades absolutas. Né? Bom, então,
Aqui a gente fez algumas reflexões, né, do passado, do presente, dessa constante interrelação. Né? E aqui eu coloquei alguma reflexão, que o passado é revisitado, reinterpretado e ressignificado a todo o momento, tá? Dependendo da holomaturidade e inteligência evolutiva das consciências. Então, a todo momento eu posso estar acessando esse passado, né? Eu posso estar ressignificando esse passado. Às vezes, nessa existência mesmo, a gente pode dar um exemplo bem claro disso. Você teve uma experiência negativa com algum colega seu, algum ressentimento. Você brigou, criou ressentimento. Você ficou com mágoa daquela situação. Você pode pegar esse fato e reinterpretar esse fato e ressignificar esse fato. E aí você passa a trocar de sentimento. Aquela mágoa, você passa a ter mais compaixão daquela pessoa, né? Perdão em relação ao que aquela pessoa fez para você. Então, você começa a dar outro significado àquele fato. Assim, são com as nossas experiências do passado, né? Das nossas outras existências. A gente pode revisitar, reinterpretar e ressignificar com mais maturidade, né? Com mais inteligência evolutiva. Aqui eu não poderia deixar de colocar algumas patologias decorrentes da dificuldade da gente acessar o passado. Né? Porque alguns de vocês podem estar perguntando, bom, mas por que é difícil a gente ter retrocognição? Por que é difícil a gente acessar o nosso passado? Tem dois motivos principais que eu vejo desse impedimento, digamos assim, da gente acessar o passado. Um é para evitar as automimeses conscientes, né? Quer dizer, repetição do passado de uma maneira deliberada porque se sente atraída pelo holopensene antigo. Né? É aquela mulher que tem uma retrocognição, que ela foi rainha e ela se envolve com aquilo e nessa vida ela tem aquela postura de rainha, quer resgatar aquela postura que ela tinha no passado e isso pega muito mal. É negativo, é regressivo, não é positivo para ela. Né? Então, uma das maneiras, dos motivos da gente não acessar o passado é justamente para evitar essa automimese dispensável. E um outro motivo, que o professor Wagner Alegretti até coloca no livro dele sobre retrocognições, é a questão da atração dos assediadores. Porque quando você acessa o passado, você faz evocação daquele passado. Logo, você faz evocação ao grupo de consciências que estavam inseridos naquele contexto e que, às vezes, podem estar no papel de assediadores. Né? E aí você atrai o grupo de assediadores do passado nessa existência. Quem não tem gabarito acaba ficando prejudicado em relação a isso. Por isso, tem uma série de pré-requisitos para a gente conseguir ter retrocognições e conseguir acessar essa para-história. Né? Um dos pré-requisitos é você ter maturidade, né? Você ampliar a sua maturidade. Outra coisa é a compreensão cosmoética. Então, esse exemplo que eu dei dos pais que prejudicaram, por exemplo, o filho no passado, que nessa existência vem no papel de pai justamente para recompor com o filho, se o filho acessa esse passado, ele tem que ter uma compreensão cosmoética, né? Que, às vezes, a pessoa estava num contexto diferente, né? Num nível consciencial diferente, ele tem que ter uma compreensão daquela ação. Ter um domínio energético, porque mexer com o passado evoca mesmo fatos que não são tão positivos, então é necessário ter uma assimilação e ter depois uma desassimilação. Né? Fazer estado vibracional enquanto a pessoa está evocando o passado, né? Fazer uma asepsia bioenergética, isso tudo é extremamente salutar. A outra é ter um equilíbrio emocional. Vocês já pensaram a gente acessar antigas duplas evolutivas do passado? A pessoa tem que ter um equilíbrio emocional, né? Uma estabilidade emocional para não cair
né, em emocionalismos espúrios do passado. Tem um equilíbrio psicológico, né, discernimento, a capacidade de discernir o que é verídico e o que é fantasia, né, e um certo grau de parapsiquismo, obviamente. Ninguém tem retrocognição sem ter algum nível de parapsiquismo desenvolvido. Né? Então, nós estamos aqui encerrando, né, a nossa web conference, e eu coloco como uma frase do professor Valdo, para a gente pensar um pouco esse contexto, que ele diz o seguinte: a raiz da estrutura do megaconhecimento no passado aponta no presente a meta próxima da estrutura do megaconhecimento a ser conquistado no futuro imediato. Então, vejam que esse conhecimento do passado, ele aponta no presente a meta que a gente tem que conquistar nesse futuro imediato. Né? Quer dizer, o passado, ele tem que ser útil para nos desenvolver no aqui e agora, né? E para conquistar patamares evolutivos superiores no futuro. Né? Eu agradeço muito a participação de vocês. Qualquer pergunta que tenha ficado, que vocês queiram sanar, vocês podem me mandar um e-mail, milena.mk@gmail.com. A gente pode conversar, trocar ideias. A Rogiana colocou Roma, que não coloquei Roma na linha do tempo, realmente temos que colocar. Principalmente a questão política, né, que em Roma foi extremamente desenvolvido. O Wagner colocou as civilizações pré-colombianas. Valeu, Wagner, pela dica, vou colocar. E agradeço pela participação de vocês, pelas perguntas, por vocês estarem acompanhando as webconferences aqui na Apex todos os sábados. O meu e-mail é milena.mk@gmail.com. A Milena é escrito normal. Bom, e eu quero fazer aqui um convite para todos vocês, né, para participarem do maior evento de proexologia que nós temos todos os anos no período de carnaval aqui em Foz do Iguaçu. Né? É o curso Balanço Existencial, que é realizado durante a semana da Maxi Proexis. Este ano será nos dias 5 a 8 de março. E para quem não conhece o curso Balanço Existencial, ele é um curso extremamente importante para as pessoas que queiram fazer um levantamento da sua proexis. Então, durante o curso, durante os 4 dias do curso, os alunos recebem uma apostila, onde ele terá a oportunidade de fazer um levantamento dos seus erros, das suas pendências, né, daquilo que conquistou. Então, todos os dias, durante o curso, o aluno tem 1 hora para preencher essa apostila, 1 hora de reflexão, para ele fazer uma avaliação, até agora, da sua programação existencial. Todos vocês estão realizando a programação existencial de vocês? Outra pergunta importante: todos vocês estão satisfeitos com os resultados da proexis de vocês? Então, lá no curso Balanço Existencial, todos terão a oportunidade de fazer um inventário da sua vida, né, para poder fazer um projeto futuro da programação existencial de vocês. Ao longo dos 4 dias, terão vários professores fazendo conferências sobre diferentes temas relacionados com programação existencial. Durante o curso Balanço Existencial, a gente tem uma série de outros cursos dentro do próprio curso, como o campo proéxico, que é um campo, um verdadeiro campo instalado por 2 epicons. Este ano será o professor Pedro Fernandes e professora Marina Tomás, no qual é instalado um campo energético e a aplicação de técnicas parapsíquicas no intuito dos participantes acessarem as informações provenientes do curso intermissivo e da equipe extrafísica.
Este ano, a gente tem como tema autossuperação na Max Proexis. Então, são vários professores que vão falar sobre as suas autossuperações em relação à programação existencial. Então, a gente vai ter a professora Vera Hoffman, que vai falar sobre autossuperação através da dessoma. Ela vai trazer o caso dela, da perda do filho dela, e como a perda do filho dela ajudou, né, para que ela ajudasse outras pessoas com essa mesma problemática. Nós vamos ter a professora Bárbara Ceotto, do Rio de Janeiro, que vai falar sobre autossuperação no binômio doença física e saúde consciencial. Nós vamos ter um talk show especial com o professor e EPICOM Mário Oliveira, onde toda a turma terá a oportunidade de fazer perguntas para ele. Quer dizer, como é que ele se tornou EPICOM, como é que é o parapsiquismo dele, como é que foi o porão existencial dele, como é que foi a infância dele. Então, vocês podem perguntar o que quiserem para o professor Mário Oliveira. No terceiro dia do balanço, a gente vai ter Consciencioterapia e Proexis, que é um outro evento importantíssimo para a gente executar a Proexis, né? Fazer um enfrentamento das irracionalidades, fazer a profilaxia das nossas imaturidades para a execução da Proexis, identificar os ajustes necessários, né, para executar a Proexis. Enfim, para quem quiser acessar a programação do curso Balanço Existencial, vocês podem acessar no site da Apex, www.apexinternacional.org/balanço sem cedilha. Ali tem toda a programação, tem os professores que irão apresentar, os horários, enfim. Fica o convite aí para vocês virem a Foz do Iguaçu, terem contato com a Associação Internacional da Programação Existencial, da Apex, participar aqui das tertúlias com o professor Valdo Vieira, né, e ter contato aqui conosco da Apex, ok? Eu agradeço muito a participação de vocês, boa tarde, bom final de semana para todos. Até mais.